Olá, eu sou Vitor Teixeira e hoje eu vou iniciar a apresentação da segunda experiência da matéria de Prática de Eletromagnetismo, professor Gerardo Piso. Essa experiência é sobre capacitores e essa é a parte teórica simulada. Em resumo, o que será apresentado hoje? Eu irei fazer uma breve introdução teórica sobre capacitores, realizarei a simulação desses capacitores no software Maxwell. Na sequência, irei analisar os resultados teóricos e os resultados simulados desses capacitores. Aqui estão listados os capacitores que eu irei fazer no software. Na sequência, eu irei apresentar os capacímetros e sua importância. Na sequência, eu faço uma conclusão e cito as referências que eu utilizei para a realização do trabalho. Bem, começando, resumidamente, os capacitores são dispositivos que armazenam e liberam energia elétrica. Os capacitores são compostos por duas placas condutoras que são separadas por um material isolante, que é o material dielétrico. É possível visualizar aqui na imagem como são as duas placas e o material dielétrico que as separa. Quando uma corrente elétrica externa passa por esse sistema, ela aplica uma tensão nessas placas. Essa tensão, os elétrons se acumulam em uma das placas. Isso gera um desequilíbrio de cargas entre elas. Esse desequilíbrio gerado entre as placas acaba gerando, né, um campo eletromagnético que ocorre no interior desse capacitor. Bem, os capacitores eles possuem uma determinada capacitância, que é basicamente a capacidade que o capacitor possui em armazenar energia. A unidade de medida da capacitância são os farads, e a capacitância ela é influenciada pela área dessas placas condutoras, a distância entre essas placas e o material utilizado como dielétrico. O capacitor ele pode ser composto por diversos materiais, tanto materiais dielétricos quanto materiais para as placas. Isso vai depender da necessidade do projeto e diferentes capacitores vão possuir diferentes materiais e diferentes capacitâncias. Isso faz com que os capacitores sejam dispositivos muito versáteis no uso na eletrônica e elétrica. Por exemplo, um capacitor de cerâmica, como esse aqui, ele pode ser utilizado para filtragem de sinais em um circuito. Bom, agora eu vou entrar na parte da simulação dos capacitores no Maxwell. Aqui são os capacitores que o professor passou para a gente. Eu sou do grupo D, aqui, grupo D, então eu vou utilizar essas medidas aqui ao longo de todo o experimento. O primeiro capacitor vai ser um capacitor plano com apenas um dielétrico. É possível visualizar aqui como são os capacitores. E no grupo D eu tenho a medida de X como sendo 1,5 milímetros e meu dielétrico de alumina 92. Para facilitar meu trabalho e a otimização aqui do nosso tempo, eu acabei já fazendo aqui os cálculos inteiros aqui de cada capacitor para na hora de simular eu já ter as medidas e o modelo correto. Ah, eu já vou mostrar todos os capacitores. O segundo capacitor vai ser um capacitor cilíndrico com um dielétrico. Novamente, eu sou do grupo D, então eu vou utilizar essas medidas aqui e esse tipo de dielétrico. Na sequência, eu vou fazer um capacitor esférico com um dielétrico. Capacitor de grupo D, essas são as minhas medidas. O quarto capacitor que eu irei fazer é um capacitor esférico com dois dielétricos. Então, aqui as medidas são livres, eu posso escolher o que eu quiser. E aqui a gente tem um capacitor cônico que vão ser 4 dielétricos
E aqui tem todas as medidas para mim poder fazer o capacitor. Como eu disse, eu já tenho anotado aqui para facilitar. Então, vamos abrir o Maxwell. Esse é o Unsoft Maxwell. É nele que eu vou criar meus projetos. Então, vamos criar o primeiro aqui. É o capacitor plano. Eu vou inserir um Maxwell 3D. Eu posso criar esse capacitor. Eu vou começar fazendo aqui o formato dele. Esse aqui vai ser a minha placa B. Placa B. O material desse capacitor que o professor passou para a gente é de cobre. E eu vou botar ele na cor verde, apenas para ficar igual ao do relatório. Eu vou diminuir a opacidade dele também para facilitar a visualização. Esse processo, principalmente nesse primeiro capacitor, eu vou tentar detalhar bastante, porque ele é o mesmo processo para todos os capacitores. Agora vamos fazer a medida aqui. Esse capacitor vai possuir 12, são 12 milímetros por 18, e a altura dele vai ser de 0,45. Então, aqui está o nosso capacitor, uma placa bem grande. Eu já vou fazer os furos nele. Então, ele vai possuir 3 furos. Eu vou fazer aqui agora. Esses furos eles vão ficar localizados a uma distância de 1,8 do eixo X e 1,8 do eixo Y. Esse primeiro furo. O tamanho dele em relação a X vai ser de 8,4 milímetros e no Y de 3,6 milímetros. A altura dele eu vou botar a mesma altura da placa. Pode ver aqui a caixa. Vou copiar e errado. Eu vou copiar e colar essa caixa para os diferentes furos e só vou mudar a distância aqui em relação ao eixo Y. Vou botar essa segunda, vai ser de 7,2 e essa terceira de 12,6. Então, é possível ver aqui as 3 caixas que vão gerar nossos furos. Vamos fazer esse furo aqui na ferramenta Subtract. Então, aqui está a minha placa, já com o seu furo. Eu vou copiar e colar essa placa, porque ela vai ser a mesma placa que eu vou utilizar para fazer a placa A. Eu só vou mudar a altura que ela. Agora eu vou fazer minha placa de elétrica. Uma placa com as mesmas medidas de tamanho, a única diferença vai ser a altura. Ela possui 0,35 mesmo. É aqui que eu vou mudar. 0,15 de altura. Então, placa daqui. Vou mudar o nome dela para dielétrica. E o material dela é alumínio 92, né? Alumínio 92%. A cor dela eu vou botar um cinza e diminuir bastante a opacidade para facilitar a visualização. Quando eu for aplicar o campo eletromagnético. Agora eu já posso vir aqui nessa placa, aqui como B1, eu vou alterar o nome dela para placa A. Eu vou alterar a cor para ficar azul, o mesmo do relatório. E agora aqui eu vou alterar a altura dela para 0,6, que é a altura da placa B mais a altura do dielétrico. Isso faz com que essa placa fique aqui, mas eu botei a placa errada. Então, que eu faço de corrigir? Então, Ctrl Z. Essa placa aqui que eu quero. Vai ficar 0,6.
Agora eu tenho que trazer os furos também, né? As placas menores que foram utilizadas para fazer os furos. Eu vou subir elas também. Vai dar um trabalhinho, mas é mais fácil do que fazer esses furos novamente. E aqui. Então é possível ver aqui como é que está as placas com os furos. De elétrico não é furável, pelo menos não é especificado no relatório. Outra coisa que é especificado no relatório é que essa placa A possui um furo nela, um quadrado. Que é de medidas pode ser feito, eu estou a ferramenta errada. As medidas desse quadrado podem ser qualquer um. Só vou colocar ele aqui, depois eu ajeito. Então vamos ajeitar aqui. Posição dele em Y. Vamos botar 3.5. Que vai... É o suficiente para ele ficar aqui no meio. As medidas dele, vou manter. Tirar esse negativo aqui. Sim. Aqui 0.45. Agora é só pegar minha placa A e fazer o recorte desse furo. Então, aqui está meu capacitor, já com medidas. Eu tenho que enviar. Agora eu irei aqui no Maxwell 3D, em Solution Type. Então dá para criar uma região onde será feita a simulação, apenas uma região de vácuo onde será feita essa simulação. Agora vou selecionar cada uma dessas placas para definir a voltagem delas. A primeira placa para uma voltagem de 8 volts. A placa, perdão, a placa A vai ter aqui uma voltagem de 8 volts, enquanto a placa B vai ter uma voltagem de 1 volt. Feito isso, agora eu posso definir meus parâmetros para a simulação, selecionar aquelas duas voltagens. Com meus parâmetros feitos, minha região criada, eu posso vir aqui e criar um setup para minha solução, para minha análise. Aqui eu vou validar e conferir que está tudo correto. E aqui eu vou analisar todo o meu meu capacitor, e garantir que, enquanto ele roda aqui, pronto, já foi feito. Não, ainda não. Agora foi. Agora foi. Então, eu vou selecionar o plano XY, e aqui em Field Overlay, Fields, e um campo eletromagnético. Selecionar todos os objetos e dar um dock. Vou selecionar também os três planos aqui, e vou criar os vetores eletromagnéticos aqui para facilitar a visualização. Todos os objetos. Agora eu vou criar uma simulação, a animação, no caso, só para a gente poder visualizar. A gente pode ver aqui, de acordo com os vetores, a direção e a força que ocorre. A gente consegue ver tudo isso de forma muito precisa aqui no software. Ele agora pegar os resultados. A gente vem aqui em Maxwell Results, Solution Data, Sport Secret, Preview. E a gente pode ver aqui nossos resultados.
nossa capacitância desse sistema. Ok? Eu vou salvar esse projeto. Vou fechar aqui. Eu vou começar o próximo projeto. Viu? Vou renomear. Esse vai ser o capacitor cilíndrico. Vai seguir aqui o Maxo 3T. E vamos lá. É um processo mesmo o outro. Eu vou criar essas estruturas tridimensionais, vou definir os parâmetros, as medidas delas e fazer análise. Esse primeiro cilindro aqui vai ser o meu cilindro externo. O material dele é aqui é o alumínio. Alumínio. Vou dar uma cor apenas para facilitar o processo de visualização. Vou botar um amarelo. E a mesma coisa para opacidade. Um aqui, externo, alumínio. Vamos ajeitar as medidas aqui. O raio dele é de 15 milímetros. A altura de 22 milímetros. Todos esses dados foram passados pelo professor no relatório do meu grupo, esses dados aqui em específico do meu grupo, que é o grupo D. Eu vou apenas copiar e colar esse cilindro para criar os meus passos. Então, esse aqui vai ser o meu interno. Vai ser a minha placa interna. É o mesmo esquema, eu vou mudar a cor dele apenas para ficar um pouco mais escuro, para facilitar a visualização. Mas é a mesma coisa. As medidas dele vão ser de 4 milímetros de raio, e a altura é a mesma. E aqui, esse aqui vai ser o meu dielétrico. Só uma também. E tem 12 milímetros de raio. Está o nome, esse é o meu dielétrico. O material desse dielétrico é a mica. A gente editar cor apenas para visualização. E aqui a gente já tem nosso capacitor. Agora eu tenho que fazer os furos, né? E até então ele é um bloco sólido. Aqui. Então vamos fazer o furo. Vou criar uma cópia desse. Esse aqui. Eu vou fazer o recorte aqui. Então, dessa forma. E esse aqui eu vou recortar com a cópia do interno. E assim a gente pode ver que ficou externo. Ele não é coisa sólida, ele é apenas uma casca. A mesma coisa vale para o dielétrico. E o interno, ele de fato é feito isso tudo. O professor solicitou um furo apenas essa casca externa, a placa externa dele. Então, esse cilindro aqui, eu vou editar as configurações, vamos dar o eixo dele, vou colocar o eixo X. Acho que 38 aqui tá bom. Eu tenho que chegar ele para trás agora. Então, menos 16 a 19, né? Mas tudo bem. Funciona igual. Funciona. Vamos dar a altura dele também. Vou botar em 10. Acho que já é o suficiente. Então, seleciono esse externo e esse cilindro que eu criei. E um subtract para fazer um tubo. Você viu que visualizar como ficou. Esse furo que atravessa o externo, mas não atravessa por dentro. E um dielétrico e nem o placa interna. E agora o mesmo esquema, solution type, electrostatic,
Vou criar uma região, vou definir as voltagens. Esse externo ele tem uma voltagem de 5 volts, enquanto o interno ele tem uma voltagem de 2 volts. Certo? Agora eu já posso definir esses parâmetros. Parâmetros, vai, matriz. Vou definir a voltagem que eu coloquei. E posso criar meu setup. Setup criado. Se eu ver aqui que está tudo correto. Então eu vou analisar tudo. Enquanto eu estou fazendo análise, aparentemente já foi. Vou selecionar meus planos. Eu vou selecionar o plano XY novamente para fazer a visualização do meu campo eletromagnético. Agora todos os 3 planos para fazer a visualização dos vetores. E vou criar a animação. Eu vou observar aqui a força do campo, onde ele é mais forte, onde ele é mais fraco, a partir dessa tabela gerada pelo software, e a direção que nossos campos vão indo, o comportamento dele em relação aos furos. Okay? Então vamos ver os resultados. Solution Data. Aqui são meus resultados, aqui é o meu resultado de capacitância. E esse é o segundo capacitor. Vou salvar aqui. Vamos para abrir um novo para o terceiro capacitor, que é um capacitor cilíndrico com apenas um dielétrico. Vou nomear aqui. Opa, cilíndrico não, perdão, capacitor esférico. Esférico com um dielétrico. Vamos criar aqui meu plano 3D. Vamos colocar nossa esfera. Vou dar um zoom bastante grande aqui, porque essa esfera vai crescer bastante ainda. Essa aqui é a minha esfera externa. O material dela é o ouro. O ouro. Vamos colocar ela amarela para visualização e diminuir a opacidade. As medidas dessa esfera, ela vai ter um raio de 14 milímetros. Ela é localizada no centro mesmo, então um raio de 14 milímetros. E a segunda esfera, eu vou fazer o mesmo esquema, copiar e colar, e só mudar os tamanhos. Esse aqui vai ser a minha dielétrica. O material do dielétrico vai ser o polietileno. Polietileno. E da cor, vamos botar um cinza aqui. Esse polietileno vai ter um raio de 12 milímetros. E aqui nós vamos ter nosso interno. Esquema mesmo, mudar a cor para visualização. Mais escura. E a interna, ela tem um raio menorzinho de 3 milímetros. Então, aqui está nosso capacitor. Vamos criar nossas cartas. Vou copiar e colar esse aqui. E esse aqui. E com a cópia da minha esfera dielétrica, eu consigo fazer um recorte perfeito
da minha esfera elétrica. E a mesma coisa vale para isso. A cópia da minha esfera interna, eu faço o reporte na minha esfera de elétrica. Tudo correto. Essa esfera ela vai ter um furo, assim como o outro também teve um furo. Só que esse furo aqui, ele vai atravessar não apenas a camada externa, mas todas elas. Então, vou botar menos 16. Deixa eu botar o X. O raio desse cilindro não está especificado, eu posso selecionar o que eu quiser. É um cilindro pequeno de apenas 1 milímetro. Se eu visualizar aqui, né, atravessa toda a esfera. Agora eu vou selecionar todas essas minhas camadas, minha esfera. Eu tenho que passar tudo para esse lado daqui. Esse lado é a minha referência e esse lado é o que vai fazer o corte. E feito, dá para ver daqui assim, desse ângulo que foi realizado um furo, né, que atravessa toda a esfera. Um furo feito, está tudo correto. Eu posso vir aqui para a máquina e botar o regime eletrostático. Também posso criar minha região e definir as minhas voltagens aqui. A minha externa vai ter uma voltagem de 10 volts, enquanto a minha interna vai ter uma voltagem de 22 volts. Feito isso, eu posso colocar os parâmetros, colocar os meus parâmetros, criar o meu setup de solução. Setup criado, posso ver aqui que está tudo correto e eu posso fazer a minha solução. Foi feita já a minha análise inteira. Então, eu já posso selecionar aqui, selecionar meu plano XY para criar meu campo eletromagnético. Então, Object. Então, a gente já consegue visualizar aqui o campo, mas para facilitar a visualização, vamos criar também os vetores. Eu vou visualizar aqui o campo, os vetores, e vamos criar a animação para conseguir visualizar esse campo em todos os locais. A gente pode ver como os vetores tendem a ir da placa com maior voltagem para a placa de menor voltagem, então eles estão no sentido de sair. E a gente pode ver que o campo é mais forte ah, no centro, né? Ele é mais amarelinho. Ok, visualizado. Podemos vir aqui e ver nossos resultados. E preview. Aqui a gente tem nossos resultados de capacitância. E esse é nossa nosso terceiro capacitor. O quarto capacitor, ele também é uma esfera. Salvar e criar um novo. Esse quarto capacitor ele também vai ser um capacitor esférico. Então, esférico 2. E ele possui dois materiais dielétricos. Então, vamos começar criando a nossa primeira esfera. No centro.
essa esfera, ela vai ter um raio qualquer que eu posso selecionar. Eu vou criar aquela com raio de 18 milímetros. E vamos alterar os nomes aqui. Essa é a minha externa. O material dela também é opcional, eu vou colocar cobre. E vou colocar a cor dela em cinza, porque eu quero visualizar ela toda. Então, essa é a minha primeira esfera. Você, Ctrl V, criar as esferas seguintes. Essa esfera vai ser minha esfera interna. Vou fazer ela com 7 milímetros de raio e alterar o nome. Esfera interna. E eu vou deixar ela um pouco mais escura. E essa aqui é minha dielétrica. De material dielétrico. Vou botar como A, porque vão ser dois. A e B. Também eu posso selecionar, vou escolher, não sei, borracha. Parece uma boa. Então, vou colocar uma cor mais chamativa, botar um vermelho, visualização. E essa borracha, vamos ver. Acho que eu posso fazer com uns 12 milímetros aqui. Algo mais ou menos assim. Antes de eu fazer a cópia dela, eu vou fazer os cortes, né? Então, eu vou precisar da cópia dessa. A externa, eu faço uma cópia dessa. Fazendo o corte. E o meu dielétrico eu vou cortar com a cópia, a minha esfera interna. Isso feito, eu posso copiar. Não, antes de eu copiar, eu vou cortar essa esfera. Vou cortar ela no eixo. Aqui tanto faz, eu vou cortar ela no eixo XY mesmo. E eu vou criar uma cópia dela. Alterar o nome para Elétrico B. E o material. Ah, é o Teflon aqui mesmo. Editar cor, vamos botar um azul. E vamos girar essa esfera. Hemisfera. Vamos rotacionar ela no eixo Y, 90 graus. Não, tem que ser no eixo. Não, pode ser no Y, mas tem que ser 180, não 90. E aqui fica nosso capacitor. É possível observar os dois dielétricos, um vermelho e um azul. Não vou fazer furo nesse capacitor. Vai ser apenas isso aqui. Vamos aqui agora, solution type, para me definir minhas voltagens. Essa minha voltagem aqui externa, vou definir como, não sei, 10 volts. E essa interna como 1 volt. Possível. Agora vamos aqui criar minha região. E por último, definir meus parâmetros. Pronto, tudo feito. Eu posso já criar o meu setup de simulação. Setup criado, todo o meu capacitor. Pronto, simulação feita. Vou selecionar aqui agora meu plano.
vai ser XY mesmo, tanto faz. E só para visualização. E eu vou dar um que é aqui no plano eletromagnético. Talvez vermelho não seja uma cor muito boa, pode confundir um pouco. Mas é possível diferenciar aqui a diferença, onde o campo é mais forte, ele tende a ser mais forte no centro. Podemos vir aqui também, relacionar os três, os vetores. Os vetores vão indo para dentro, pois a carga é menor, eles tendem a ir em direção à carga menor, dá com mais carga para menos carga. E vamos criar uma animação aqui para visualizar tudo ao longo do. É preciso visualizar a força aqui do campo, a direção, como ele se comporta, sempre indo em direção ao centro. Espera. Feito aqui. Posso vir aqui e analisar meus resultados. Todos esses resultados serão analisados a seguir quando eu apresentar os resultados teóricos também. E nós temos nossa capacitância, nós temos todos os resultados. Esse é o quarto capacitor. O último capacitor, deixa eu salvar, fechar e abrir um novo. O último capacitor será um capacitor único. Esse capacitor vai possuir 4 dielétricos. Então, vamos lá. Vamos começar para cima do cone. Esse aqui vai ser o meu cone externo. Todas as medidas foram dadas no relatório. Alguns cálculos foram necessários, as medidas aqui não ficaram exatas. O capacitor ele tem algumas medidas que não são exatas. Não é a exata que eu falo, não é arredondado, né? Tipo 15, 15,5, que a gente estava trabalhando nos outros. Foi necessário fazer alguns cálculos aqui para achar as medidas desse cone. Mas vamos. Meu externo, mesmo esquema. Será o nome. Esse vai ser o meu interno. Ele é de ouro, né? Vamos botar aqui um pouquinho mais escuro. E ajeitar as medidas. Começar ajeitando as medidas desse interno aqui, que eu não aumento. O raio superior é de 50,784. O raio inferior de 25,388. E a altura é de 67. Acabei esquecendo de fazer isso antes de fazer as cópias, né? Tudo bem, é só ajeitar aqui. A altura do interno também é de 67, só que o raio dele superior vai ser de 31,72, enquanto o raio inferior é de 6,32, 42. E aqui a gente vai ter o último, que é o meu dielétrico. O nome é dielétrico A. Eu posso escolher o material. Vou colocar mica, material que eu já trabalhei aqui. E vamos colocar vermelho. E editar as medidas aqui. O raio vai ser de 40,784, raio superior. O inferior de 15,388. E aqui a altura de 67. Então, essa visualização aqui
vamos criar nossos recortes, né? Então, copiar e colar esse, copiar e colar esse, externo, uma cópia desse, eu faço meu primeiro corte de elétrico, a cópia do interno, estou errado, de elétrico com a cópia do interno, eu faço meu segundo corte. Eu vou visualizar aqui como vai ficando, só que aqui eu vou precisar de 4 materiais dielétricos. Então, eu vou precisar recortar esse dielétrico aqui. O mesmo processo que eu fiz, só que agora eu vou fazer no eixo YZ. Primeiro corte, e agora para fazer 4, eu vou precisar fazer um segundo corte aqui no eixo XZ, chegando assim, só um quarto desse cone, que vai ser utilizado para fazer a cópia para os outros. Então, vou precisar de 4 deles. 2, 3 e 4. Esse aqui é o dielétrico B. O material dele, vou colocar o polietileno. E a cor, vou colocar um verde aqui. Dá para visualizar bem os 4 setores. Selecionando ele aqui, já vou fazer as anotações para ir facilitando o processo. Já temos aqui segundo dielétrico. Terceiro, no caso, dielétrico C. O material dele, vou utilizar borracha. E a cor, vou colocar um azul. Vamos fazer o giro. 90 mais um giro, 180. E o último dielétrico D. Eu vou utilizar um quarto material, com materiais diferentes para cada dielétrico. Vou utilizar alumínio 92. A cor dela eu vou colocar amarela. E aqui vai ser um terceiro giro, alumínio 92, aqui um terceiro giro de 270. E aqui já é possível visualizar aqui nossos 4 dielétricos. Aqui, por mais que não pareça ter nada, tem nosso cone interno. E assim fica o capacitor com 4 dielétricos. Vamos agora ver aqui. Ele está na montagem. Vamos definir como eletrostático. A voltagem aqui do cone externo vai ser de 3 volts, enquanto a voltagem aqui do cone interno vai ser de menos 5. Com isso aqui, nós podemos agora criar nossa região e definir essas voltagens como parâmetro. Perfeito? Agora eu já posso criar o meu setup de solução, conferir para ver se está tudo correto e analisar todo o meu processo. A análise feita. Posso vir aqui nos planos XY e criar e visualizar, no caso, meu plano eletromagnético. Todos os objetos. Selecionando agora todos os planos, eu posso criar os meus vetores. Se eu visualizar aqui como vão os vetores, eles vão indo para dentro e por baixo.
Dá para visualizar aqui nosso campo eletromagnético. Ele é bem mais forte no centro. Vamos criar uma simulação, uma animação, né? Espaço é o suficiente. A gente pode ver aqui o comportamento do campo, comportamento dos vetores, como cada um deles vão se comportando. Ok? Feito isso, posso vir aqui e visualizar os resultados. Preview. Aqui são todos os meus resultados. E isso, a simulação dos 5 capacitores. Bem, aqui nos slides eu tenho meus resultados teóricos e simulados. Vamos começar com o capacitor plano com 1 de elétrico. Aqui nós temos a fórmula, onde o εr é a permissividade do material, no caso é a alumina, 92%. Eu utilizei 9,6. Nós temos a permissividade do meio, que é 8,85 vezes 10 a menos 12, que é εy0. Será utilizado em todas as fórmulas. Isso tudo multiplicado pela área de uma das placas sobre a distância entre essas placas. O valor teórico aqui, nós temos esse primeiro valor, a capacitância teórica, que eu encontrei, de 7,096 vezes 10 a menos 11 farads. E nós temos o resultado simulado, de 7,076 vezes 10 a menos 11 farads. É um resultado muito próximo. Talvez essa pequena variação chega a ser uma variação muito pequena, né? Porque a gente está trabalhando na casa de 10 a menos 11, então são números muito, muito pequenos. O segundo capacitor cilíndrico com 1 de elétrico. A capacitância ela é dada por 2π vezes a permissividade do material, a permissividade do meio, vezes o comprimento do cilindro, tudo isso dividido pelo ln do raio do cilindro externo sobre o raio do cilindro interno. Todos os cálculos foram feitos manualmente. Tem aqui as folhas, todos os cálculos foram feitos manualmente. Eu não coloquei os cálculos aqui para otimizar um pouco, né, os slides. O material utilizado aqui foi a mica. Eu utilizei a permissividade dela de 6,9. O meu valor encontrado da capacitância foi de 6,386 vezes 10 a menos 12 farads. E o valor simulado foi de 6,371 vezes 10 a menos 12 farads. Ou seja, novamente um valor muito próximo. O próximo, a fórmula da capacitância em um capacitor esférico, que é de 4π vezes a permissividade do material, vezes a permissividade do meio, vezes o raio do cilindro, da esfera interna, vezes o raio da esfera externa, tudo isso sobre o raio da esfera externa, menos o raio da esfera interna. O R1 representa o raio da esfera interna, o R2 o raio da esfera externa. O material foi polietileno, eu utilizei 2,25 como valor de permissividade. Aqui nós já temos um resultado um pouco diferente. Minha capacitância teórica foi de 9,554 vezes 10 a menos 13 farads, enquanto da simulação foi de 9,813 vezes 10 a menos 13 farads. Novamente, são números muito pequenos e a variação é mínima, mas existiu uma variação aqui um pouco maior do que nos outros casos. Para o capacitor esférico com 2 dielétricos, a fórmula é a mesma. A única diferença é que, em vez de ser a permissividade do material, eu vou fazer a permissividade média dos materiais. Então, eu vou fazer a média aritmética simples
da permissividade de cada um dos materiais, que no caso é a borracha, que tem a permissividade de 3, e o teflon, que tem a permissividade de 2. Os cálculos teóricos aqui, a minha capacitância foi de 3,185 vezes 10 a menos 12 farads, e o simulado foi de 4,754 vezes 10 a menos 12 farads. Aqui a diferença foi bem grande, e na conclusão eu vou discorrer um pouco mais sobre o que pode ter acarretado essa diferença. O capacitor cônico, ele tem uma forma um pouco mais complexa. Novamente, a permissividade vai ser uma média aritmética dos quatro materiais utilizados. E aqui eu vou ter o H sendo a altura dos cones e um LN e é dividido por um LN, no caso, né? E o θ vai ser o ângulo de formação dos cones. Esse foi dado pelo professor no relatório. Os materiais foram a mica, borracha, polietileno, alumina. Todos esses materiais eu já tinha utilizado antes, então esses dados vocês já tinham aparecido. A capacitância aqui encontrada foi de 6,468 vezes 10 a menos 11 farads, e o do simulado de 5,475 vezes 10 a menos 11 farads. Novamente, uma diferença considerável. Antes da conclusão, vamos passar aqui sobre os capacímetros. O capacímetro, como o próprio nome dele já diz, é um instrumento para a medição da capacitância, né? Seu funcionamento se baseia basicamente no princípio de carga e descarga, um princípio físico, que, de forma bem resumida, ele seria carregar o capacitor com uma carga conhecida e medir a taxa de descarga desse capacitor, e com isso você consegue calcular a capacitância. Outras formas de calcular essa capacitância, sem utilizar um capacímetro, são o método de tempo de carregamento. Você oferece uma carga conhecida e observa a velocidade com que esse capacitor carrega. Com isso você consegue calcular a capacitância. O método do tempo de descarga, que aqui você vai precisar do auxílio de um amperímetro para medir a taxa de descarregamento do capacitor, e um método de oscilação de Colpitts, onde é utilizado um circuito. Esse circuito ele é ajustado até que ele comece a oscilar. Essa taxa de oscilação ela é inversamente proporcional à raiz quadrada da capacitância. Então, a conclusão. Como eu disse, existem alguns resultados teóricos e simulados onde a diferença é um pouco mais grande. Novamente, são números muito pequenos e essa diferença o erro estaria muito menor do que parece, porque a gente está trabalhando em casas muito pequenas. Mas essa diferença, ela pode vir pelo método de simulação, ele pode vir por um furo que foi feito e não foi levado em consideração na hora de fazer o cálculo teórico. São vários motivos. Talvez o principal desses motivos seja o valor de permissividade dos materiais. Os materiais não possuem um valor fixo, exato. Por exemplo, mas eles possuem um intervalo. Basicamente, a permissividade dos materiais é um intervalo dependendo de fatores. Por exemplo, a mica que foi utilizada, ela tem seu valor de permissividade entre 5,7 e 7. Eu utilizei aqui 6,9. Está dentro do referencial, mas é todo esse intervalo. Então, o software pode utilizar um valor menor, a gente não tem acesso aos que o software utilizou. Isso pode causar essa diferença nos cálculos. Bem, aqui agora nós temos as minhas referências utilizadas. Todas essas referências aqui listadas foram importantes para mim encontrar os valores, os números, as informações necessárias para apresentar esse experimento. Obrigado pela atenção e muito obrigado.